A ideia desse vídeo ela é bem simples, eu só quero vir aqui e falar exatamente o que eu falo para entrevistas quando perguntam, fale um pouco sobre a sua carreira e fala um pouco sobre você. Eu comentei que eu ia fazer isso num outro vídeo em que eu expliquei como eu sempre faço nas entrevistas de RH, e agora aqui estou eu, e o meu objetivo é falar exatamente o que eu falo, então eu não vou fazer edição, não vou fazer corte, nada assim, vai ser exatamente o jeito que eu falo. E para começar, eu sempre falo no começo que eu vou tentar falar de forma resumida, não vou, e se precisarem me parar, perguntar alguma coisa por curiosidade ou tentar entender melhor, podem fazer. E aí, a partir disso, eu começo a contar a minha história. Minha carreira na programação começou ali em 2016, quando eu fiz um ensino médio técnico em informática, e foram 4 anos estudando conceitos e matérias de programação, algoritmos, banco de dados, sistemas operacionais, desenvolvimento web e por aí vai. Durante esse tempo eu não tive nenhuma experiência profissional, mas eu participei de vários eventos, várias atividades extracurriculares, como hackathons, Olimpíadas de Informática e por aí vai. E nessas atividades extracurriculares eu consegui aprender várias coisas, desde algoritmos com Python, Java, como desenvolvimento web com Node e React. Então, desde essa época eu já tenho experiência nessas ferramentas. E aí, pulando para 2020, eu entrei na faculdade de Ciência da Computação. Eu entrei também no meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional, numa empresa de agronegócio da cidade, em que tinha ali mais ou menos uns 5 mil usuários. Eu estava como desenvolvedor back-end, focado em C Sharp, .NET e MySQL Server e SQL Server, mas eu fiquei pouco tempo nessa empresa porque era durante a pandemia, era presencial e estava começando a ficar perigoso e eu acabei optando por sair. Então fiquei ali uns 4, 5 meses no máximo. E aí, em 2021, no final do ano, eu entrei no meu segundo estágio, na minha segunda experiência profissional, numa software house da cidade. E essa experiência foi interessante porque, apesar de ser uma software house, eu estava trabalhando em um produto interno da empresa, que era uma plataforma de gerenciamento de eventos e venda de ingressos. E essa experiência foi muito marcante para mim porque foi o primeiro produto da empresa que trouxe tecnologias novas. Por ser um produto interno, eles estavam testando várias ferramentas para poder aplicar nos produtos maiores, e eu peguei esse projeto bem do começo, assim, então participei de algumas decisões técnicas, de algumas estruturações, de versões de front-end ou do produto para entregar para o cliente, então foi bem interessante essa parte de ajudar no design e no conceito do produto. Uma coisa interessante é que eu estava como desenvolvedor back-end no começo, entrei para isso, e a maioria das tecnologias nessa aplicação nova eram no back-end, então, por exemplo, APIs com GraphQL, o Prisma.js para poder fazer como ORM do banco de dados, o Postgres, Nest.js para o back-end, Next.js para o front-end, várias coisas novas assim, diferentes, testando, e o Docker, Kubernetes também, para containerização. Outra coisa interessante é que nesse time, nesse produto, como eles queriam lançar o MVP rápido, no começo ali quando eu entrei, tinham mais ou menos uns 10, 12 desenvolvedores, e depois de mais ou menos um ano em que o produto tinha sido chegado no seu MVP, o time começou a ser realocado e acabou ficando só eu como desenvolvedor back-end e outro dev como desenvolvedor front-end. Só que no final das contas, como eram só nós dois, a gente acabava fazendo de tudo, desde back-end, front-end, mobile, deploy, QA, teste, até ligação com o cliente, ligação de vendas, suporte físico, presencial. Então a gente vestia vários chapéus nessa empresa. E como eu comentei, nessa empresa, nesse produto, a maioria das tecnologias eram novas na empresa e como a maioria delas eram no back-end, eu acabei começando a virar a pessoa que tinha o maior conhecimento dessas tecnologias na empresa. E aí novos produtos vieram usando essas mesmas tecnologias e eu comecei a organizar alguns workshops ali com o pessoal da empresa para poder compartilhar essa experiência e também entender como que eles estavam usando. E a gente fazia umas discussões, eu contando o que funcionava no nosso projeto, o que eu teria feito diferente, o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam testar, e por aí vai. Gerou várias discussões interessantes que conseguiram melhorar a parte técnica da empresa nesse ponto. Sobre o produto em si, ele tinha ali em média uns 50 mil usuários, e
Como eu disse, a gente cuidava de toda essa parte, mas depois de uns 2 anos, mais ou menos, do produto rodando, ficaram vários débitos técnicos, porque o objetivo dele era avançar rápido, e aí um dos débitos técnicos era a parte de autorização do sistema, autorização/autenticação, em que a gente acabou deixando de um jeito bem controlado manualmente, assim, não era bom, não era seguro, e aí quando a gente tinha features estabelecidas já estava num patamar ok da parte de features, não precisava entregar tanta coisa nova, eu conversei com o meu gestor e eu falei que eu queria tirar uma sprint, que seriam 2 semanas, para resolver esse problema da parte de autorização. E aí ele me deu uma sprint, e na primeira da semana da sprint, eu gastei ela pesquisando como eu poderia resolver esse problema com as tecnologias que a gente tinha na empresa, no produto no caso, e aí eu montei uma prova de conceito com 3 abordagens nessa parte de autorização. A primeira era com GraphQL Directives, para poder prevenir o usuário de acessar um campo em que ele não pudesse, que ele não tivesse acesso. A segunda era com Nest.js Auth-Guard, que era para o usuário não conseguir acessar uma rota da API em que ele não tivesse a role específica. E a terceira era com Role Level Security do Postgres, para não deixar o usuário acessar coisas que não fossem da organização dele. E aí com isso eu consegui montar essa prova de conceito, apresentei para o meu gestor, ele gostou da ideia, e na próxima semana eu gastei implementando no produto, no próprio produto no caso. E com isso eu consegui com que o sistema ficasse muito mais robusto e seguro. Partindo para 2023, no final do ano, no 2023, eu entrei na Luiza Labs, que é a empresa de TI da Magazine Luiza, e a Magazine Luiza é uma das maiores empresas do varejo e marketplace brasileiros. Ali, então, eu saí de uma empresa que tinha mais ou menos uns 50 mil usuários para uma empresa que tinha uma base de 100 milhões de usuários. Então, foi a primeira vez que eu tive um contato com uma empresa maior, com processos mais estabelecidos e com uma carga de dados realmente grande que eu precisasse me preocupar com cada detalhe das implementações que eu fazia. Na Luiza Labs, eu era parte do time de autorização do seller, do vendedor, então eu cuidava de toda a parte ali. O meu time era responsável por cuidar o que cada pessoa podia fazer no nosso sistema. Então, tanto para a parte do marketplace, do vendedor, quanto para o nosso sistema de back-office dos nossos próprios funcionários da Luiza Labs. E dentro da Luiza Labs, do meu time, a gente passou por 3 principais milestones. A primeira delas foi migrar um sistema legado escrito em C# para um sistema novo, escrito em tecnologias novas, com microserviços, com microfrontends, com Module Federation, a parte de microserviços com serviços tanto em Node.js com Express, quanto com os APIs em FastAPI e Flask. A parte do front-end era só React, não tinha o Next nessa, e as APIs elas eram expostas no formato REST, não era mais GraphQL como era na outra. A diferença também que eu tive foi na questão do banco de dados, que nessa eram bancos NoSQL, enquanto que o outro era um Postgres, que era SQL, e também por essa eu também tive contato com arquiteturas de eventos e mensagerias, com Kafka, por exemplo, a parte de cacheamento com Redis e tudo mais, e a parte de orquestração de containers e CI e CD com o Argo CD. Outro ponto interessante para comentar dessa empresa é que a nossa segunda milestone era a exposição de uma API pública, então a gente passou por algumas migrações nas nossas APIs, transformando elas, mexendo em alguns payloads, criando documentações públicas com Doxaurus, para poder fazer com que as pessoas, os desenvolvedores que fossem se conectar com a gente, eles entendessem como é que o nosso sistema funcionava. E aí, a terceira milestone que eu comentei era a migração de nosso provedor de autenticação e autorização, que antes utilizava o Keycloak, para um interno que o time da Magalu desenvolveu, chamado ID Magalu, que era baseado em OAuth2 com SSIO. Então, a ideia deles era unificar, porque a Magalu tem essa política de merge and acquisition, e eles compraram várias empresas e eles queriam fazer tipo um login unificado, tipo um login do Google, assim. Então a ideia é que todas essas empresas que são do mesmo grupo, você conseguisse entrar com o seu ID Magalu. E aí, partindo para 2024, eu entrei na minha primeira empresa internacional, trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, e nessa empresa uma coisa interessante é que eu fiz o meu
time principal, o foco dele era parecido com o que eu fazia na minha primeira milestone da Magalu, em que eu focava em criar uma aplicação, transformar uma aplicação legada em Ruby on Rails para uma aplicação, um ecossistema novo. Parado de gravar ali, eu acho, mas voltou. Então, como eu estava dizendo, na empresa nova dos Estados Unidos, eu era parte do time de servicing, que era responsável por fazer a parte de coisas internas para a empresa ali, para os próprios funcionários, o nosso painel administrativo, como também algumas coisas para os clientes internos, externos, como o Help Center e tudo mais. A empresa era uma empresa do setor financeiro, era uma empresa de investimentos dos Estados Unidos, também com uma base ali de 100 milhões de usuários, e nessa empresa, a nossa principal função no time de servicing era migrar o sistema administrativo antigo, legado em Ruby on Rails, para uma plataforma nova, totalmente focada em novas tecnologias, com microserviços, micro-frontends, e todas essas modernidades. Também voltei a usar APIs GraphQL, voltei a ter contato com bancos relacionais, com Postgres, e também uma coisa impactante que eu fiz nessa empresa foi que lá no começo, no surgimento das ferramentas de IA, a empresa pagou para a gente a inscrição do Cursor, e aí eu sempre fui muito curioso assim, de fazer essa parte de desenvolvimento, de automatizar coisas, de developer experience. Eu fui atrás, eu estudei, eu comecei a conectar os MCPs no Cursor, comecei a entregar mais código com IA, e eu montei um cenário para automatizar as minhas tarefas, conectando o MCP do Notion, o MCP do GitHub, MCP do Jira, que era o que a gente usava para os tickets, e com tudo isso eu conseguia fazer as minhas tasks de forma muito mais automatizada. E aí eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, e várias pessoas da minha empresa viram o post e vieram me mandar mensagem no Slack, pedindo para que eu criasse uma documentação explicando como que eu fiz todo esse passo a passo, para poder conectar no ambiente deles também. E isso começou a ser difundido pela empresa e várias pessoas começaram a usar. Falando sobre a parte técnica também, algumas tecnologias que a gente usava na empresa, na parte de front-end, era React com Next.js, também com Model Federation para conectar os micro-front-ends. Na parte do back-end tinham APIs com Node, com Express também, e também dava manutenção do sistema em Ruby on Rails, como eu mencionei. Tinham vários serviços AWS também, como SQS, SIS para e-mail, SNS para notificações, os Daemon DBs, funções lambdas e por aí vai. Algumas contribuições que eu fiz na parte técnica também foram algumas relacionadas na parte de front-end. Uma delas foi criar um pacote unificado de componentes, porque vários componentes estavam sendo reutilizados, estavam sendo duplicados, aliás, entre os micro-front-ends, e aí, olhando isso, eu sugeri criar um pacote de componentes para ser utilizado entre os micro-front-ends, e eu consegui com que isso reduzisse a duplicação de códigos. Outra coisa também foi na parte de front-end, que a gente tinha um problema meio que estrutural, em que o back-end não era o nosso time que cuidava dos deployments. Eles tinham um serviço à parte, um time à parte que cuidava dessas coisas. Então, às vezes, a gente tinha algum PR para subir no back-end, que ia subir uma feature nova, e que o front-end também já estava pronto, mas não podia fazer o deploy do front-end porque tinha que esperar o back-end. E aí, nisso, eu criei um pacote para mocar caos do GraphQL, em que você conseguia configurar todo o esquema do GraphQL para escolher quais entidades, quais rotas, quais mutations e queries iam retornar uma resposta mocada ou a resposta original, a resposta verdadeira da API. E isso só flipando uma chave. Então era muito mais fácil de trocar entre o front-end mocado e a real resposta da API. Partindo para 2025, eu entrei na minha segunda empresa internacional. Era uma empresa do setor de restaurantes. A empresa basicamente fez um agregador de plataformas de delivery, em que o objetivo era facilitar a vida do dono do restaurante, do pessoal do restaurante, para condensar todos os pedidos, o gerenciamento de menus e todas essas coisas em um tablet só. E aí, dentro dessa empresa, eu era um desenvolvedor full stack, e o core dessa empresa, a cultura da empresa, do time, era
escalar as entregas utilizando o IA sem que escalasse o time, fazendo a utilização de ferramentas de IA como Cursor, Cloud Code e por aí vai. E aí nesse time eu era o único dev sênior, tinha também o CTO e o tech lead, e nós três fazíamos código, então todo mundo tinha a mão na massa ali. Dentro dessa empresa eu fiz algumas contribuições bem interessantes também. A primeira delas, e acho que a mais impactante, foi que para fazer o onboarding dos restaurantes, o time de operations, eles demoravam em média 3 horas para poder fazer ali a construção do menu baseado no Uber Eats, por exemplo, e pegar todo esse menu e trazer para a nossa plataforma. E aí eu construí uma automação que fazia basicamente calls para o Uber Eats, fazendo web scraping pelo site deles, pegando do cliente, e essa automação trazia o menu do Uber Eats para a gente, transformava para o nosso formato, criava todas as coisas necessárias para o banco de dados, puxava fotos, salvava as fotos externas do nosso banco de dados, e faziam todas essas etapas de gerenciamento para o restaurante ter o menu ali do jeito deles, inclusive com os IDs mapeados, porque alguns restaurantes não gostavam que criassem novos itens em vez de importar os existentes, porque isso fazia com que os restaurantes, os itens perdessem as avaliações que eles tinham. Então, durante o processo, a gente acabou descobrindo isso e eu implementei essa parte também de fazer o mapeamento de IDs, do nosso ID para o ID das plataformas. E aí, com isso, o processo que demorava 3 horas acabou passando a demorar, em média, 3 minutos para fazer o onboarding de um restaurante. E com isso, nossa base de restaurantes, que antes, quando eu entrei, tinha ali 50 restaurantes, cresceu para mais de 500 em pouco tempo, em 2, 3 meses. Outras contribuições interessantes também que eu fiz foi na parte de otimização, em que tinha uma tela em que ela demorava para carregar, que era a tela de pedidos, no nosso dashboard administrativo, e aí eu investiguei e implementei melhorias tanto na parte do front-end quanto na parte do back-end. No front-end eu implementei técnicas de listas virtualizadas, de renderização condicional, de prop drilling, fixando contextos, fixando renderizações de componentes, re-renderings, utilizando a parte de memoization do React e várias coisas assim. Na parte do back-end, eu implementei a utilização eu primeiro verifiquei as queries que estavam demorando e eu descobri que uma das principais queries que demoravam era uma parte que fazia o cálculo de dinheiro de um pedido, do total dos pedidos, aliás, e esse cálculo demorava porque ele era baseado em um campo que estava numa coluna e esse campo era um JSON, então era muito custoso passar por cada pedido, fazer o cálculo, fazer a extração do JSON e fazer esse cálculo. E aí o que eu fiz basicamente foi extrair esse campo do JSON e criar um campo virtualizado, que toda vez que subisse um novo pedido ou o pedido fosse atualizado, esse campo seria atualizado também. E em cima desse campo virtualizado eu conseguia rodar coisas muito mais otimizadas, como o próprio aggregation do Postgres, e além disso conseguia utilizar melhor os índices do Postgres também. E aí algumas requisições que demoravam 500 milissegundos passaram a demorar 50 milissegundos. Outra parte bem interessante que eu fiz também foi a parte de autorização do sistema também, em que basicamente a ideia era com que os restaurantes conseguissem colocar funcionários que tivessem ou acessos como view only, não poderiam editar, uma coisa assim, ou que funcionários tivessem acessos a marcas específicas ou localizações específicas. E aí com isso eu implementei técnicas de row-level security também, utilizando o Postgres, eu utilizei as computed functions, as Postgres functions, aliás, e várias coisas nesse sentido, utilizando o Hasura com o GraphQL também para poder fazer toda essa instrumentalização do row-level security do Postgres. Uma das outras contribuições que eu fiz nessa empresa também foi que o front-end, o build do front-end demorava em média 7 minutos quando eu ia fazer um deploy, e olhando isso eu fui investigar qual que era o principal gargalo nesse processo, e eu descobri que era o processo de build no pipeline do CI, e aí o pipeline do CI na parte de build ele demorava ali em média 3 minutos e meio no GitHub.
enquanto que localmente ele demorava uns 1 minuto e meio. E aí, olhando isso, eu tentei descobrir o porquê, e eu descobri que eles utilizavam ainda o Create React App para fazer a compilação, e aí eu troquei para o Vite, e isso fez com que o build localmente caísse de 1 minuto e meio para uns 10 segundos. E a partir disso, subindo para o GitHub, o que demorava em média 7 minutos caiu para 3 minutos e pouco, e eu implementei também algumas partes de cacheamento do Node Modules e coisas assim, e aí o total, no final das contas, de 7 minutos e pouco, caiu para 2 minutos e meio mais ou menos. Então isso melhorou muito também a experiência do desenvolvedor no processo de automatização. E essas foram as minhas principais experiências e contribuições. Acredito que tenha bastante coisa, mas se você tiver mais dúvida de algum ponto, pode perguntar. Estou sempre aberto a responder as perguntas e contar mais sobre a minha história. E é isso, nem sei quanto tempo deu, mas a minha história é longa, eu fiz várias coisas, eu acho que eu até acabei esquecendo de algumas coisas, e eu tô muito mais acostumado a fazer isso aqui em inglês, então algumas vezes eu dei umas travadas, porque tava tentando lembrar como é que eram as coisas em português, já faz mais de 2 anos que eu só faço entrevista em inglês, mas eu acho que deu para explicar um pouco como que é meu processo, como que eu conto a minha história. Eu sempre tento falar sobre o tamanho da empresa, sobre o que a empresa faz, quais tecnologias eu usei, quais foram minhas principais contribuições, o que eu fiz, o que eu não fiz, se eu liderei alguém, se eu fiz parte da decisão do produto. E sempre tento trazer isso assim e mostrar que eu sou um funcionário impactante, que eu sou uma pessoa boa de estar no time e que eu sou também orientado a produtos e orientado a decisões, porque acho que isso faz bastante diferença assim, de mostrar que eu sou uma pessoa proativa, que eu sempre vejo os problemas e eu tento corrigir os problemas. Isso sempre foi muito bem visto nas entrevistas que eu fiz e eu acho que sempre deu muitos pontos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também, se inscreve. Tenho muito mais conteúdos para mostrar aí. Comenta aí o que você achou do meu processo, se isso te ajudou de alguma forma. Comenta aí também como que você se apresenta, se eu acabei falando demais. Eu acho que depois de alguns anos de experiência, talvez eu comece a cortar algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se vale mais a pena falar do meu ensino médio ou falar dos meus primeiros 2 estágios. Eu já não sei mais o quão relevante é isso, mas isso eu vou ajustando entrevista a entrevista, assim. Então, lá no começo, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu falava muito mais coisas, até porque eu não tinha tanta experiência assim, mas agora eu fui cortando algumas coisas e eu sempre vou tentando perceber quais são as mais impactantes e quais são as que me vendem melhor. E é isso. Valeu. Tamo junto.